Bom dia a todos, muita paz, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Horizontes da Mente, do benfeitor espiritual Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia. Miramês é um espírito que tem uma forma de falar, de instruir, muito amorosa, porém muito profunda, muito mística. Se nós pegarmos os evangelhos, quando a gente lê o Evangelho de João, ele é cheio de uma mística muito profunda. Mas os livros de Miramês, dentro do Espiritismo, carregam essa mesma essência de espiritualidade, de mística, com profundidade, com conteúdo. O capítulo 1 do livro Horizontes da Mente tem o mesmo título do livro. E ele inicia dizendo: existe um dito popular que acentua com propriedade: mente sã, corpo são. Verdadeiramente apoiamos essa assertiva por se fundamentar com todos os rigores na lei da justiça e do amor. O homem de amanhã, juntamente com o progresso, apresentar-nos-á os novos horizontes da mente, reconhecendo nela o energismo divino, de onde programa todo o comando para o corpo físico e todo o equilíbrio para os centros de força, encravados no corpo espiritual. A autoeducação da mente é como portas que se abrem, ensejando a alma, esperanças indescritíveis. Então, o benfeitor espiritual Miramês vem nos dizer que a mente está na base dos fenômenos orgânicos que nós temos. Saúde e doença estão ligadas efetivamente ao nosso estado interior, àquilo que pensamos, sentimos, como vivemos. Então, quando pensamos em adoecimento e em cura, a verdadeira cura é interior. Porque a maioria das pessoas vivem muito distraídas do seu interior. O mundo clama pela visão daquilo que está lá fora, daquilo que aparece. Parecer é mais importante do que ser na nossa cultura. Mas então, o surgimento da doença, ela nos obriga a parar, nos obriga a olhar mais para dentro, a prestar mais atenção em si mesmo, já que o adoecimento, ele tem um significado todo particular. O adoecimento para cada pessoa deve ser compreendido de modo próprio. Qual o significado da sua doença para você? Já que as pessoas que adoecem de uma mesma doença, para cada um, essa doença ela pode ter surgido por um motivo diferente. Para um pode ter sido pela raiva, para outro pelo medo, para outro pela irresponsabilidade e assim por diante. A questão é que cada um aprenda a compreender qual o significado dessa doença para você. Então, não é bem um lutar contra a doença que se deve. É mais um buscar compreendê-la. É mais importante tentar entender qual o significado dela para cada um. Nós somos seres integrais. Nós não somos simplesmente um complexo eletrônico, biológico, que tem a possibilidade de passar por desgastes e adoecer. Nós somos seres integrais, somos seres espirituais e temos um corpo espiritual antes mesmo do nosso corpo físico. Portanto, a doutrina espírita vem nos informar que nós somos seres trinos. Quando estamos encarnados, nós somos espíritos que temos um perispírito e nos utilizamos de um corpo físico.
O corpo físico é a nossa barreira mais exterior. É aquilo que temos de mais exterior vinculado à nossa mente, ao nosso espírito, a quem nós somos em essência. Então, cuidar do espírito, cuidar da mente, cuidar das emoções, cuidar daquilo que falamos, daquilo que expressamos, porque são as nossas atitudes interiores e exteriores que vão falar a respeito da nossa saúde ou da nossa doença. Existe uma vertente que aborda a respeito da questão da agressividade como uma forma de adoecimento. O ser humano é um ser que ainda carrega muita agressividade e não aprendeu propriamente a lidar com esta energia, já que essa energia ela é natural de existir na vida. Sem um pouco de agressividade, a gente não tem forças nem para se levantar da cama e fazermos as atividades ao longo do dia. O problema maior está em relação a como se direciona esta energia. A agressividade reprimida adoece. A agressividade contida, autodirigida, ela faz com que em pouco tempo a pessoa crie sintomas de doenças. Mas tem muita gente que acha então, mas se reprimir não é bom eu expressar a minha agressividade, porque aí pelo menos eu coloco para fora as coisas. Aí acha que xingar os outros, falar de qualquer forma, tratar os outros, colocando essa sua agressividade para fora, ele não vai adoecer. Que quem vai adoecer vai ser o outro. Mas essa pessoa está muito enganada. Já tem muitos estudos hoje em dia que falam que você conter a agressividade, reprimi-la, adoece. Mas quem expressa essa agressividade de qualquer forma, adoece muito mais. Muito mais. O Espiritismo ele vem nos falar a respeito disso. Nós nascemos com uma quantidade de fluido vital que nos dá a energia, o combustível para estarmos aqui no mundo. A administração dessa energia, desse fluido vital, de forma que possamos viver o tempo necessário na matéria que foi estabelecido para cada um, e o tempo é muito particular, faz com que essa má utilização dessa energia, as pessoas retornem para o plano espiritual muito tempo antes do programado. As pessoas são capazes de perderem oportunidades valiosas na matéria por essa perda de energia vital. Utilização das próprias emoções de forma inadequada. Porque você sentir raiva em excesso, mágoa e expressar essas emoções de forma inadequada faz com que você perca muito tempo de energia vital com isso. Então não são só os vícios materiais, a bebida, o álcool, a drogadição, o sexo em excesso, desvairado, que vai fazer com que a pessoa perca fluido vital. A má conduta a respeito das próprias emoções faz com que você perca muita energia vital, muito fluido vital. Porque quando você trata mal a outra pessoa, essa pessoa pensa, ela sente e ela se ressente. Que tipo de feedback mental você acha que ela vai dar para você? Negativo. Não vai ser de gratidão, não. Vai ser de raiva. Ela vai te matar no pensamento. E você, por ter tratado ela mal, você vai sintonizar muito fácil com as emanações mentais da outra pessoa. Isso não é vida. Isso é morte. É perda de fluido vital. Então, se você acha que você sai pela vida falando o que quer, o que bem entende para o outro, e fica por isso mesmo, saiba que você vai descobrir muito antes do tempo, quando você chegar no plano espiritual, que você estava muito enganado a respeito disso. Ninguém fala qualquer coisa e fica por isso mesmo. Ninguém age de qualquer modo a respeito do outro de modo impune, porque a lei está na nossa consciência. E sintonia é uma lei da vida. Então nós deveremos aprender a cuidar
da nossa mente, da nossa fala, das nossas atitudes, daquilo que nós expressamos no coletivo, no social, porque isso daí interfere em toda uma coletividade. E aquilo que as pessoas pensam nos afetam. Não é que a gente tem que andar no mundo preocupado com o que os outros vão achar da gente. Se você está agindo corretamente, é possível que muitas pessoas vão te criticar por conta disso. Mas a sua consciência vai estar tranquila. Agora, quando você age de modo equivocado, a sua consciência sabe que está equivocado. Mesmo que você arrume justificativas para aquilo que você fez. Porque você só encontra justificativa quando você age errado. Se você age certo, você não precisa de justificativas. Toda justificativa só existe porque você se equivocou. Quem age certo não precisa de justificativas. Já agiu certo. Então a justificativa é um subterfúgio racional para poder explicar que você se equivocou e teve um motivo para isso. Não existe motivo para isso. Errou, está errado. Quem age certo não tem que ficar justificando. Então essa energia da agressividade, a gente precisa aprender a utilizá-la de modo correto. A energia da agressividade, ela existe em nós e tem um motivo para isso. Não é para ela ser tamponada, não é para ela ser posta no mundo de qualquer forma. É uma energia que deve funcionar como um combustível na busca das soluções para a nossa vida. Na busca de recursos para que a gente se mova para funcionar. Então, este é o recurso deste combustível que é a energia da agressividade. Se você não utiliza bem essa energia, você adoece. Então, o que é doença, afinal? A gente sabe que a saúde não significa simplesmente a ausência de doenças. Porque tem muita gente que não está doente no corpo, mas que não é nada saudável. Porque você sente mal-estar em estar perto de uma pessoa que não é saudável. E ela pode nem estar expressando nenhuma doença no corpo. Quando uma pessoa está saudável de verdade, é um deleite estar ao lado dessa pessoa. Ela expressa uma energia boa, ela expressa otimismo, ela expressa dinamismo, inteligência. É bom estar ao lado de quem é saudável. Então, saúde não significa simplesmente a ausência de doenças. É algo muito mais amplo do que isso. Porque então, como se diz aquele ditado, não existem doenças, existem doentes. Porque as doenças são simplesmente a expressão do doente. É assim. Não existem doenças, existem doentes. Os doentes é que criam as doenças. É mais ou menos a gente usar aquela metáfora. Não existe a sombra, a escuridão. Porque a escuridão significa a ausência de luz. Então a doença, nessa perspectiva, é a ausência da saúde. Na medida que você adquirir saúde, você não mais adoecerá. Ao que nos consta, Jesus jamais adoeceu. Jamais adoeceu. Mas onde ele estava, ele propiciava saúde. A presença dele estimulava a saúde. E ele curava. Mas ele alertava para as pessoas. Para alguns, ele dizia, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Ou seja, a pessoa já havia realizado a cura interior. Mas para outros ele dizia, vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, para essas foi dado a dádiva da saúde, mas para que ela utilizasse a saúde como um talento importante, para agir diferentemente. Porque se ela continuasse agindo da mesma forma que a levou ao adoecimento, ela ficaria ainda pior do que antes. Porque a responsabilidade era maior. Ela foi beneficiada por algo que ela não merecia propriamente. Foi como um crédito que foi posto na conta dessa pessoa.
é para utilizar esses recursos para o bem, para a saúde. Então, a doença é a ausência da saúde real. Então, a doença, ela pode ser vista de uma outra perspectiva. A doença já é um sintoma de saúde. Aí você está me confundindo. Como que a doença já é um sintoma de saúde? É porque tem gente que está tão doente, que não dá conta nem de adoecer no corpo. Só quando ela começa a melhorar que ela vai dar conta de começar a adoecer no corpo. É por isso que a gente vê tanta gente doente no mundo, fazendo tanta barbaridade, e você fala assim, mas como é que pode? Tem gente que é boa e não adoece. E esse capeta aqui não pega nem gripe. É porque aquele que é bom hoje, que adoece, foi o capeta de ontem, que fez bobagem, se comprometeu, mas agora, num momento novo, tendo adquirido um patamar novo de consciência e entendimento, já é capaz de adoecer. Então, o adoecimento do corpo já é um sintoma de saúde do espírito. Olha que maravilha! Tudo no nosso psiquismo conspira para a saúde, mas tudo acontece no tempo certo. Nós somos uma miniatura do universo, nos fala Miramês neste mesmo capítulo do Horizontes da Mente. Com as mesmas leis, tudo no universo conspira para a harmonia, para a saúde, para o bem-estar. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, mas seremos responsáveis pelas consequências do como nos utilizamos deste livre-arbítrio. Então, a doença, na verdade, ela é a diferença entre a nossa face e a máscara que nós utilizamos. Porque nós muitas vezes estamos tão distanciados do nosso eu real que nós adoecemos como uma forma de lembrança de que nós não somos isto. Quando nós buscamos agir de uma forma diferente da nossa natureza essencial, nós adoecemos. E vamos adoecer tantas vezes quanto forem necessárias para que a gente desperte a nossa consciência, até que a gente aprenda a escrever em caracteres de luzes na nossa consciência qual é a conduta ideal dentro desta nossa essência, da nossa natureza. Querer agir de um modo diferente da sua natureza faz com que você adoeça. É assim que funciona. Nós adoecemos porque estamos buscando ter um estilo de vida, condutas que não são apropriadas à nossa essência. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres divinos. Como seres divinos querem agir de forma agressiva, de forma bruta, agindo no mal. A expressão do mal nos adoece, seja pela fala, pelo olhar, pelo pensamento, das diversas maneiras de expressão. O adoecimento é uma lembrança que deveremos fazer luz em nós, buscar a saúde real. A doença não é nada mais, nada menos do que um despertador que toca para nos chamar a atenção. É um alarme que está aceso e fazendo ruídos para que a gente não se esqueça de buscar uma forma de encontrar a harmonia real. Em outras palavras, seria o efeito desse desequilíbrio, né? Entre o ser e aquilo que ele... Entre o ser e o que expressa. Então, quando a gente está expressando algo que nós não somos, a gente adoece. Porque as pessoas acham que a lei de causa e efeito ela é instantânea. Nem sempre. Ela vai ser mais instantânea na medida que o espírito adquire mais consciência e elevação espiritual. Quanto maior a elevação espiritual, emocional, racional, de entendimento, mais rápido está o efeito da causa. Quanto menos entendimento, mais distanciado está. Então as pessoas acham, mas eu posso fazer e tudo, não acontece nada não.
é porque o efeito está distanciado. Aí a pessoa ainda não tem esse entendimento. Quanto mais elevado o ser, mais rápida a consequência. Eu conheço pessoas que têm um baixo nível de entendimento moral e espiritual. E elas então fazem barbaridades no trânsito. Elas vão, avançam sinal, param em lugar proibido, e não acontece nada, nem multa a criatura tem. Na minha cabeça dela, tá vendo? Não vai dar nada não. Agora, quem tem um bom entendimento, fala assim, aqui eu vou parar 1 minuto ali só para entregar uma coisa, parou em lugar proibido. Na hora que ela volta, já está a multa lá. Mas não deu nem tempo. É por isso. É por isso. Ela já tem um nível de entendimento que a consequência chega na hora. É para não fazer bobagem mesmo. Nem pequenas coisas. Porque as grandes coisas são reflexo das pequenas. Quem não é fiel no pouco, não será no muito. Mas quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Está lá no Evangelho. É assim que funciona. Então, o nível, o grau de entendimento da criatura estabelece a rapidez da ação da lei de causa e efeito. Então, nós deveremos aprender a agir bem. Porque quando a gente age equivocadamente, nós criamos um sentimento de culpa. E muitas pessoas vivem no mundo carregando o sentimento de culpa, quase todos. E tem muitas pessoas que analisam a própria existência atual e não conseguem encontrar uma causa para o tamanho da culpa que ela carrega. É uma culpa desproporcional às atitudes que ela teve nessa existência. Por quê? Porque nós somos seres imortais. E já vivemos várias vidas. E as vidas, as reencarnações, estão interligadas. Não é o fato de você ter esquecido o que você fez que só por isso te libera da sua responsabilidade. O ser espiritual que você é não esqueceu. Você, enquanto um ser encarnado, pode ter passado por uma momentânea amnésia. Mas o seu ser espiritual não se esquece. Então você carrega um sentimento de culpa. E todo mundo que carrega culpa sabe que precisa de uma punição, porque toda culpa pede uma punição. Aí a pessoa fica esperando no mundo porque a qualquer momento alguma coisa de ruim vai acontecer. E pasmem, se essa coisa não chegar, ela faz acontecer. Ela vai se sabotar, se auto-sabotar, ou ela vai adoecer, ou ela vai criar um acidente para si. É assim. São formas de autopunição. Por quê? Porque carrega culpa. Porque quem não carrega culpa espera o melhor. Busca o melhor e encontra o melhor. Isso daí é muito mais do que ficar fazendo um pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Ter uma visão otimista da vida é importante e é saudável. Mas achar que vai só ficar fazendo um pensamento positivo, que vai resolver os problemas da vida, aqui, pode continuar fazendo. Mas se você não começar a semear atitudes saudáveis, as suas experiências não vão mudar. Então, curar é, antes de mais nada, você aprender a ser sincero com você mesmo. Porque a maioria das pessoas, elas não têm a coragem de fazer um autoenfrentamento. Por isso adoecem. Por isso fazem sintomas. Então é importante você aprender a fazer uma autoanálise. Se auto-observar. Santo Agostinho, lá na pergunta 919b do Livro dos Espíritos, ele fala de modo prático como fazer isso. Observa, analisa, gasta um tempo com você. Você gasta tempo com tanta bobagem na vida e não para 1 minuto para se observar. Quanta falta de disciplina! A coisa mais importante no mundo que você tem que cuidar é de você. A sua maior responsabilidade nessa vida é com a sua própria autotransformação. E você não gasta 1 minuto por dia para fazer isso. Como é que você quer mudar? Você está achando que só porque o tempo vai passar que você vai amadurecer? Não vai. Amadurecimento é conquista ativa. Você tem que gastar tempo, você tem que refletir, gastar energia com isso. É uma viagem de autoconhecimento.
Então, curar é você ser sincero com você, é você se conhecer realmente. A doença é uma reação do corpo e da mente que nos orienta para que nós possamos nos harmonizar com aquilo que nós criamos uma distonia. E você só vai descobrir isso se observando. Você só vai descobrir isso se analisando. Então, como é que nós começamos a preparar uma doença? Porque doença ela não surge assim de uma hora para outra. Você vai criando essa doença ao longo do tempo. Você vai cultivando o adoecimento ao longo do tempo. Através de atitudes, da manutenção de determinados sentimentos, de formas de pensar. E ainda tem outro detalhe. As famílias dizem assim, a minha família é assim, tem isso, aquilo, outro. Você não vai fugir disso. Aí botam a diabetes na gente porque diz que a família toda é diabética e que eu também tenho que ser diabético. Eles põem, eles implantam na gente a doença, a família. Uma parte tem ligação com o estilo de vida. Outra parte tem a ver com afinidade, programação espiritual. Porque as nossas predisposições mórbidas, aquelas que a gente nasce com uma predisposição genética, elas estão ligadas ao nosso passado espiritual e a programações que tivemos. Mas uma coisa é uma predisposição. Predisposição quer dizer que, ou seja, se você não se cuidar, você vai adoecer disso. A epigenética, na atualidade, é uma área da genética que tem estudado a respeito disso. E de forma muito interessante tem colocado que nós não estamos com os nossos genes todos ativados o tempo todo. Somente cerca de 20% dos genes estão ativados o tempo todo. Os outros 80%, ora são ativados, ora são desativados. O que faz com que a gente ative ou desative os genes? A nossa mente, os nossos sentimentos, a forma como a gente lida com a vida, a alimentação, estilo de vida, fazer exercício físico, tudo isso daí influencia. Mas o principal realmente é a forma como nós lidamos com as coisas. Somos nós que principalmente ativamos os genes da saúde ou da doença. A gente pode carregar um gene de determinada doença e nunca ativarmos esse gene, por buscarmos ter uma atitude saudável perante a vida. Mas se nós vacilarmos por muito tempo em determinadas atitudes adoecidas, nós vamos ativar esse gene adoecido. E aquilo que antes era uma predisposição mórbida, se torna uma determinação mórbida, por causa da forma como nós estamos lidando com isso. Então é importante a gente aprender que nós somos os responsáveis pela nossa doença. Não é a nossa família, não são os nossos genes, não é o outro, somos nós. É muito fácil você falar assim, não, o problema é do mundo, é o outro. Isso é posição de vítima, de quem não quer se responsabilizar por aquilo que deve fazer. A cura real, ela é interior. A cura real fala de mudança de atitude, de postura. Então, quando nós temos atitudes mentais interiores, que falam de temor, ódio, irresponsabilidade, inconsciência, inconsequência, desamor, e nós mantemos isso ao longo do tempo, nós estamos fazendo um caldo de cultura rico para que a doença se instale, apareça. E aí vem todas as consequências que a gente já conhece. Então, antes de mais nada, a doença em si é uma forma de expressão da nossa sombra. Nós temos muito mais recursos do que aquilo que nós expressamos. Nós somos muito mais do que aquilo que nós aparentamos ou pensamos que somos. Mas nós também temos muito mais coisas para trabalhar do que aquelas que, numa visão superficial, a gente pode dizer de nós mesmos. Porque nós temos um lado consciente, que é aquilo que a gente dá conta de falar. Mas e os aspectos inconscientes, que são infinitamente maiores? A nossa sombra diz respeito ao nosso inconsciente, mas aquele inconsciente que a gente tem vergonha, que
que a gente tem até medo de nos defrontarmos com ele. É um lado que a gente negaria a todo custo, falar assim, eu não sou esse monstro aí não. Mas esse monstro de vez em quando aparece em determinadas atitudes. Quando você tem uma atitude e você fala assim, não, mas numa outra situação eu jamais agiria assim. Eu jamais falaria desse jeito. Mas se você agiu, se você falou assim, é porque esse lado também é seu. Você não é só isso, mas esse lado também é seu. Então negar não vai ajudar em nada. Porque esse lado sombra é aquele lado que parece podre, parece mal, é um lado inaceitável. É o nosso adversário interior. Foi por isso que Jesus falou assim, reconcilia-te depressa com o teu adversário, e enquanto estás a caminho com ele, porque senão ele vai te entregar ao juiz, à prisão, vai ter as consequências. O adoecimento já é a prisão, você já está pagando a pena. Então reconcilia antes de fazer os sintomas, reconcilia antes de aparecer as consequências, resolve rápido isso, não deixa isso daí como pendência, senão a coisa piora. E aí depois você vai ser penalizado. Olha o nome, penalizado. Então, o sintoma não é nada mais, nada menos do que uma forma de expressão da nossa sombra interior. Mas não é para a gente ficar, mas eu sou a pior pessoa do mundo porque eu tenho um lado sombra. Não. Significa que neste momento da sua existência, da sua caminhada evolutiva, você ainda não adquiriu um autoconhecimento tão grande e profundo a ponto de diluir a sua sombra. Que eu penso que a gente só vai conseguir fazer isso totalmente quando a gente se tornar espíritos puros. Até então, é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de curto prazo, não. O trabalho de autoconhecimento e de diluição da sombra é um projeto de existência para muitas encarnações e muitas desencarnações, porque os espíritos também trabalham essas questões, não somos só nós. Os espíritos também adoecem no plano espiritual, porque o adoecimento começa lá, depois ele muda para cá. O adoecimento começa na alma, no espírito, depois ele passa para o perispírito, depois ele chega no corpo. Então, é uma questão de aprendermos a trabalhar isso em nós. Agora, muita gente confunde o sintoma com a doença. É como se as pessoas confundissem a fumaça com o fogo. Então, as pessoas confundem o significante com o significado. É como se a gente fizesse o desenho de uma cadeira e falasse, isso é a cadeira. Não! Isso é um desenho de uma cadeira, uma representação da cadeira. É como se a gente projetasse aqui uma imagem através do data show e a gente falasse, olha, essa imagem é a coisa em si. Não. Aquilo que foi projetado lá, que foi feito através de um PowerPoint, a base está no PowerPoint. A base está no computador, no hardware. Então, a base está aqui, nisso que a gente fez. Mas se a gente olha tentando resolver o problema, só olhando por aquela projeção, a gente não está trabalhando na causa, a gente está trabalhando no efeito. Então, se a gente olha só o efeito, ou seja, o sintoma da doença, você não vai resolver o seu problema. Porque o problema, ele está anterior a isso. Rony, igual eu te falo, não é só pela sua palavra, é pela sua mente, o que Deus está te falando. Isso. Quando você fala, você está expressando um conteúdo exterior. Mas o que deu origem a isso foi o meu pensamento, o meu raciocínio, as minhas intuições. O seu estudo. O estudo. Então, é como se a gente falasse assim, as placas de trânsito. Todo lugar tem sinalizações. A placa não é a lei em si. A placa é só uma representação da lei. A lei, ela antecede as placas. A lei não é a placa. Percebem?
significante e significado. O significado ele está na origem, o significante ele está na expressão. Então, é a falta da harmonia. Você lidar com um sintoma significa que você tem que aprender, através do sintoma, da expressão, aprender a interpretar o que está na base. O sintoma, ele funciona como uma forma de expressão daquilo que a gente deve buscar e entender. Então, os sintomas servem para nos despertar a consciência, para que possamos compreender melhor o que está na base. Então, Miramês vem dizer o seguinte: o complexo humano é cópia imperfeita do universo, obedecendo as mesmas leis de acordo com a sua estrutura, função e tarefa perante a vida. Ou seja, é aquilo que os espíritos já disseram. Cada ser criado no universo, criado por Deus, tem o seu papel. Qual o seu papel perante a vida? Para que você foi criado? Você está expressando o seu papel neste momento? Porque os papéis mudam ao longo do tempo. Mas e para este momento da vida? Qual o seu papel? O que você tem que fazer? Você está fazendo o que deveria estar fazendo para este momento? O espírito nunca sentirá paz na consciência enquanto desconhecer a si mesmo, o que de certa forma é Deus frente a frente, convidando-o para as belezas da vida. Nós somente iremos ter contato com Deus quando antes a gente conseguir estabelecer um contato com a gente mesmo. Quando o Miramês fala que nós somos uma miniatura do universo, que as leis do universo estão contidas em nós, significa que à medida que nós nos conhecermos, nós entenderemos o modo de funcionamento do universo. Então, o autoconhecimento, ele antecede o conhecimento de Deus. Nós somente conseguiremos ver a Deus quando antes a gente conseguisse ver de verdade. É claro que nós poderemos sentir Deus através de uma prece, através das atitudes no bem, mas é no autoconhecimento que nós abriremos os olhos e os ouvidos espirituais ao entendimento do próprio Criador. A argamassa fisiológica se apoia em uma rede de glândulas, principalmente as de secreção interna, que por vias diretas enriquecem o sangue de vitalidade, para que o espírito encarnado encontre a harpa afinada no sentido de dedilhá-la com desembaraço e como o maestro harmonize todos os órgãos em uma só dimensão de ideal, com variados tons para que a sinfonia orgânica alcance a plenitude do equilíbrio e da paz. O ser espiritual comanda o corpo. O corpo é um reflexo deste ser espiritual. Na medida que o ser espiritual estiver harmonizado, afinizado com as leis divinas, ele expressará, através da saúde do seu corpo, o seu conteúdo interior. O desequilíbrio do ser espiritual desarmoniza as glândulas, os órgãos, as células, cada molécula do seu corpo. Então a saúde do seu corpo é, antes de mais nada, um reflexo da saúde do ser espiritual. Os astros endócrinos, nos céus da forma física, têm profundas ligações com os centros de força desenvolvidos no corpo espiritual, de alta função divina e terrena, pois eles são como duplicatas das 7 glândulas de maior responsabilidade no corpo. Então ele está estabelecendo a ligação entre o perispírito e o corpo físico. Os chakras, ou centros energéticos, têm uma ligação direta com o nosso sistema de glândulas. Quando você desarmoniza o seu corpo perispiritual, você vai adoecer no corpo, porque você vai ter alterações metabólicas, endocrinológicas, repercutindo também
no seu sistema imunológico, seu sistema nervoso, já que esses 3 sistemas atuam em conjunto. O que acontece com um afeta o outro. A mente representa o comandante, o chefe no topo da cruz humana, pousada como pássaro celestial no maior computador do mundo, o cérebro, distribuindo ordens, analisando conceitos, ampliando e estimulando a química orgânica, encorajando altos interesses pelo progresso e por meios ainda desconhecidos da Terra, eternizando as leis de Deus nos escaninhos do próprio ser. Buscar o equilíbrio da mente, que vai funcionar como um reflexo da saúde do corpo, é o nosso trabalho de harmonizar a nós mesmos perante as leis divinas. Eis que os horizontes da mente são inconcebíveis por enquanto, perdendo-se na noite dos séculos e milênios, apoiando-se no grande ser que denominamos Deus. Os horizontes da nossa mente se estendem a Deus. Olha que bacana. A nossa mente é muito mais ampla e complexa do que a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, as neurociências têm estudado na atualidade. Transcende em muito esta visão. Porque a visão também é espiritual. Também é espiritual. E ainda é mais do que isso, ela é divina. A disfunção do mundo glandular provocará em vós inúmeras enfermidades que a medicina até hoje procura debelar com poucos resultados. E estes quase sempre nas pautas da transitoriedade. Ou seja, o tratamento médico que se dá na atualidade ainda não é profundo o suficiente, porque tem tratado do corpo, mas não tem contemplado o espírito, na grande maioria das vezes. A ciência do futuro, no que diz respeito à saúde do corpo físico, estará marcada por uma radical transformação de conceitos, de ética profissional e de diretrizes no tocante aos métodos para os tratamentos. Ora, logo mais, quando a ciência tiver aceitado a imortalidade da alma, conceitos como a reencarnação, quando nós estudarmos em biologia, espiritualidade e reencarnação, a visão da própria medicina estará alterada e não mais será tratado somente o corpo, mas também a alma. E aí os tratamentos serão muito mais completos. Surge um novo sol na psiquiatria, na psicologia, como uma profusão de remodelações, tendo na mente responsável direta por todas as enfermidades, o germe de todos os desequilíbrios do vaso físico. Então a visão vai ser essa visão. Se você não tratar o ser espiritual, a mente, você vai tratar o corpo como alguém que trata uma coisa para logo depois adoecer de novo. Como alguém que faz um remendo na parede que está com infiltração, troca, amassa, lixa, pinta, sem tratar a infiltração que está interna na parede. Se você não tratar aquele encanamento que está furado, o vazamento vai continuar. Não adianta você só tratar o externo. O problema fundamental em primeiro plano vai ser educar e depois instruir os indivíduos sobre como usar a faculdade de pensar, a maior força de todos os planos da existência. Ou seja, nós deveremos aprender a pensar de modo reto, a falar de modo reto, a sentir de modo reto, a agir de modo reto, a expressar de todas as maneiras de modo reto. Mas tudo começa no pensamento, porque nós somos seres pensantes. O medo em demasia reduz a vibração do energismo espiritual, retarda os centros de força e desequilibra a função glandular, que projeta veneno de todas as espécies no sistema nervoso e alcança todo o mundo celular. A ordem dada para a química do metabolismo é igualmente deturpada. Quando você carrega temor em seu ser,
Temor. Você causa uma disfunção nas suas glândulas, paralisando, diminuindo a sua forma de atuação. Começa primeiro nos centros energéticos, nos chakras, com repercussão direta nas glândulas. Então, o modo de funcionamento vai estar alterado. A coragem com excesso, notem o excesso que ele está colocando, porque já deixa de ser coragem. A coragem com excesso, que sai das linhas da fraternidade, também é responsável por distúrbios maléficos ao organismo. E nesta sequência poderemos enumerar maledicência, a vingança, o orgulho, a dúvida, a infidelidade, a maldade, o ciúme, etc. Então, os excessos de toda ordem, ligados aos desequilíbrios, nos adoecem. Por isso, colocamos o Cristo como sol das nossas vidas. Encontraremos no Evangelho os métodos mais simples e os meios mais fáceis, preceitos que nos levarão à verdadeira saúde do corpo e da alma. Já presenciamos pessoas melhorarem muito de saúde pela concessão de um simples perdão. Quem carrega mágoa já está adoecido, mas a mágoa mantida ao longo do tempo adoece toda a aparelhagem orgânica. A vivência do Evangelho é roteiro de saúde para todo aquele que busca a cura real, a cura verdadeira. Porque a cura real, a saúde real, é a expressão de Deus em nós, é a expressão do divino dentro de nós. E o Evangelho é exatamente essa epopeia celeste que vem nos lembrar que nós somos muito mais do que um corpo físico, que nós transcendemos a matéria. Por isso Jesus vem falar do reino de Deus, o reino de Deus que não é um reino daqui, é um reino interior, é um reino de conquista no campo do sentimento e da mente, um reino de equilíbrio, de pacificação, de alegrias e de venturas que são as da conquista de uma consciência tranquila, de alguém que age no bem efetivamente. Vamos condicionar a nossa mente a bons pensamentos, para que estes tomem formas e levem a vitalidade a todo o organismo, sem queima do divino que nos liberta, revigorando todas as nossas atitudes no bem. Pensar e falar sempre na saúde. Quem acha uma grande vantagem sair contando para todo mundo que tem isso, que tem aquilo, que está doente assim, que passou por uma situação de mal-estar assado, que tudo deu errado no serviço, na vida, no lar, e está achando que isso daí vai fazer bem para ela? Pois pensem bem, pensamento é vida. Cada vez que você conta para o outro as suas mazelas, o outro vai pensar em você sempre como uma pessoa doente e vai mandar para vocês pensamentos e projeções mentais de adoecimento. Porque o outro está te vendo assim. Porque você está despertando isso no outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Só para o psicólogo. Com aquilo que a gente expressa. Só para o psicólogo. Tem um lugar certo para poder falar. Se você está numa terapia, leve isso para trabalhar, porque ali a visão é outra. Mas quando você no dia a dia quer despertar a compaixão de todo mundo, porque você é uma pessoa que está assim, assado, coitadinho, você está despertando no outro uma visão de que você não dá conta, que a sua vida está péssima. Agora tem uma notícia para te dar. Você fala isso daí uma vez para a pessoa, ela escuta, ouve. Você fala a segunda vez, a pessoa já fica assim, nossa, eu quero fugir dessa criatura. Na terceira vez, ela não vai te encontrar. Ela vai fugir de você, ela te vê na rua, ela passa para o outro quarteirão fazendo de conta que nem te viu, porque ninguém aguenta ficar escutando as queixas dos outros. É desagradável, porque você cria um mal-estar. Então a saúde é interior. Mesmo que o seu corpo físico esteja doente, fale de saúde, fale de bem-estar, fale de tolerância, fale de compreensão.
Porque aí você vai despertar no outro a visão de, puxa, como é que essa pessoa, mesmo estando doente, tem essa visão, tem essa forma de lidar com as coisas? A pessoa vai pensar assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim. É uma visão diferente. Pensar e comentar assuntos de alegria pura. O bom humor sadio é portador de esperanças e paz. Olha só. No Espiritismo se fala muito do Jerônimo Mendonça. Ele era conhecido como o gigante deitado. Porque ele teve uma doença que deixou o corpo dele todo atrofiado. Só que mesmo assim, com o corpo físico que não funcionava, a sua mente continuava funcionando de modo saudável. E ele fundou várias instituições de caridade, mesmo sem conseguir movimentar o corpo. Ele era carregado. E mesmo assim ele saía fazer palestras em vários lugares, em várias cidades, mesmo sem conseguir movimentar o seu corpo. Ele fazia palestra deitado. E eram palestras maravilhosas. Se você procurar na internet, você encontra. E ele então tinha um excelente humor. E ele ficava imitando o Divaldo que conta. Imitando a voz do Divaldo. O jeito do Divaldo de falar e tudo. E às vezes as pessoas chegavam lá, escutavam aquela voz assim, assim, ué, mas o Divaldo está aqui? Não, era o Jerônimo Mendonça que estava imitando o Divaldo. E aí, ele falava para o Divaldo assim, Divaldo, aqui é engraçado, você que faz a palestra, mas quem sai carregado aqui sou eu, né? Tamanho bom humor, isso é saúde. O corpo físico dele estava doente, num processo de degeneração, mas aquela alma era uma alma saudável, já havia superado o adoecimento do corpo. Então isso é saúde. As boas maneiras, a decência, a cordialidade, o equilíbrio das emoções, tudo isto são toques de compensação funcional do corpo, que nascem na mente, passam pelos centros de força, ganhando amplitude nas glândulas que fornecem vitalidade hormonal a todos os departamentos somáticos. A felicidade se inicia no pensamento. O trabalho é teu. Começa e serás ajudado por Deus. A felicidade inicia no pensamento. O trabalho é teu. Começa e serás ajudado por Deus. A conquista da felicidade é de responsabilidade nossa, não é de mais ninguém. Comece a fazer este movimento de busca daquilo que é bom, daquilo que é ético, estético, daquilo que te liga ao que é superior. E você vai receber inúmeras ajudas. Deus ajuda quem se ajuda. Busca, faz a sua parte. Horizontes da Mente, pelo Espírito Milanês. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até a próxima vez.